Bebê de 1 mês dá entrada morto em UPA de Piracicaba. Laudo preliminar apontou várias lesões e fraturas pelo corpo da criança. Moradores do Jardim Centenário reclamam de buracos e apontam outros problemas na região. Plataforma que busca acompanhar a atuação da Justiça sobre racismo no Brasil é lançada. E um projeto desenvolvido por um casal busca trabalhar educação e sociabilidade com jovens de 13 a 17 anos. Vamos fazer um projeto de letramento científico, que é a palavra basicamente de formar esses potenciais novos cientistas e a partir daí desenvolver com eles uma estratégia de aprendizado. E hoje é quinta-feira, dia 26 de dezembro e o Rio Claro Notícias está começando. Boa noite. Nós começamos essa edição falando sobre um caso de suspeita de infanticídio registrado em Piracicaba. Segundo informações da Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, uma bebê de apenas 1 mês deu entrada na UPA da Vila Cristina, já sem vida, com sinais de espancamento. O laudo preliminar apontou várias lesões pelo corpo, fraturas nas vértebras e no crânio da criança. O corpo da bebê foi encaminhado para o Instituto Médico Legal para exames que devem confirmar as causas da morte. O pai da criança, que estava em saída temporária de Natal, e a mãe foram ouvidos pela Polícia Civil, que investiga o caso, e permanecem sob custódia. Agora a gente fala sobre um caso de vandalismo registrado no centro da cidade de Rio Claro nesta manhã desta quinta-feira. Uma loja localizada na esquina da Avenida 4 com a Rua 2 amanheceu com uma das vitrines completamente quebrada. Na calçada, o vidro ficou todo espalhado por todos os lados e uma faixa com uma cadeira foram colocadas como forma de aviso para quem passasse por ali. A princípio, não há sinais de que alguém tenha entrado na loja. Sexta-feira de chuva forte pela manhã, abertura de sol no período da tarde e pancadas de chuva que vão até a noite. Em Rio Claro, mínima de 20, máxima de 26 graus. Em Itirapina, mínima também de 20, máxima de 25. Já em Piracicaba, as temperaturas oscilam entre 21 e 26 graus. E o assunto agora é reclamação. Moradores do bairro Jardim Centenário estão cansados da situação do asfalto, principalmente em relação aos buracos. E, além disso, outros problemas têm gerado insatisfação na população que vive por ali. No Jardim Centenário, transitar por algumas ruas da região tem sido um verdadeiro desafio. Buracos no asfalto agravados pelas chuvas trazem riscos constantes. Moradores tentam se virar como podem, mas a falta de sinalização e a insegurança causam transtornos diários. A situação é o seguinte, com a chuva, esse asfalto foi todo danificado. O motoboy caiu aí dentro, deu até dó dele, coitado. Em alguns trechos da rua, o asfalto que foi reparado recentemente já começa a se desgastar. Além disso, tem ainda o mato alto ao redor, que cresce sem controle. No ponto de ônibus, por exemplo, esperar na calçada só é possível sobre o matagal que a cobre, o que tem gerado outros problemas, como o aparecimento de animais peçonhentos e a sensação de abandono por parte de quem vive na região. Não tem mais o que fazer, a gente relata, a gente liga na prefeitura, né? Eles deixam Deus dará. O mato está crescendo, aparecendo rato, escorpião, cobra. E assim vai, a gente já reclamou, o vizinho já reclamou, relatou dentro da cozinha animal. Não tem o que fazer, a gente já chamou, né? Até vigilância sanitária, mas não resolve. A frustração dos moradores é palpável. Mesmo com o esforço de muitos para melhorar o que é possível, a rua continua a acumular problemas. Os moradores lamentam a situação que se arrasta e, enquanto nada é feito, o cotidiano no bairro continua marcado pelos mesmos desafios. O dia que eles vieram asfaltar aqui, que eu estava em casa durante o dia, eu vi que o carro estava na rua, eles pularam o pedaço do carro e asfaltaram o resto. Essa folha de palmeira foi eu que coloquei, para ver se
pelo menos alguém vê, né? Principalmente motoboy. E no próximo bloco a gente fala sobre um projeto que tem trabalhado educação e sociabilidade com jovens em Rio Claro. E também o adeus ao ator brasileiro Ney Latorraca. E uma plataforma que busca acompanhar a atuação da justiça no âmbito racial foi lançada no Brasil. Além de apontar o perfil das vítimas, a ferramenta também identifica quais estados aparecem com mais processos em tramitação. Esse é um número que reflete uma triste realidade no Brasil. Segundo o painel do Conselho Nacional de Justiça, atualmente há 11.620 processos sobre racismo em tramitação em todo o país. Esse e outros dados agora fazem parte de uma plataforma que busca acompanhar a atuação da justiça no âmbito racial. De acordo com o painel, a Bahia lidera o ranking com 4,9 mil ações em andamento. Em seguida, aparecem os estados do Paraná, com 767 ações, Minas Gerais, com 682 e Santa Catarina, com 636. A ferramenta também aponta o perfil das vítimas de processos relacionados ao racismo, como faixa etária e sexo. E com 56,3%, as mulheres pretas são as que mais sofrem com preconceito e que buscam uma reparação na justiça. E são elas também que compõem a maior parte da população do país, mais de 60 milhões. E foi pensando nesta parcela da sociedade que a pesquisadora da Unesp de Rio Claro tem desenvolvido um estudo sobre a organização do espaço a partir de mulheres pretas. Eu fui começando a escrever, fui me encontrando dentro da minha pesquisa e fui vendo que a gente precisa de mais, né? A gente precisa ir além. Quando a gente escreve sobre ancestralidade, não basta simplesmente escrever ou ler, a gente precisa viver. A gente precisa entender que a escola, que é o papel fundamental de formação de todo e qualquer indivíduo brasileiro, né, já que a gente está falando da sociedade brasileira, e a educação ela é obrigatória, não contempla os corpos, principalmente de mulheres negras. O estudo também elabora sobre as desigualdades vividas por essas mulheres e como ela é vista em diferentes esferas da sociedade. A gente precisa acolher e que o afeto, o amor
E essa parte que nos foi negada, né, pelo Ocidente, que nos foi colocada numa condição de silenciamento, né, das nossas emoções, dessa outra identidade de humanização, né? Então a gente precisa humanizar esses corpos. Pensar que nós precisamos articular metodologias e formas de entendimento dessa mulher preta e quais lugares ela ocupa dentro da sociedade é fundamental. Quando nós falamos de mulheres pretas, nós falamos de violência, nós falamos sempre de como a clausura ela está atrelada a esse corpo, o silenciamento e o apagamento ele está atrelado a esse corpo, mas e a potência que está atrelada a esse corpo também, né? E essa potência ela vem sendo tecida no decorrer da minha pesquisa e eu espero entregar ela com essa potência a qual eu acredito que ela tenha. Para a Célia, a mudança pode ocorrer com a implementação de políticas públicas, mas ainda não é o suficiente. A educação é a chave mais importante para transformar esse cenário. Entendo que a academia ela é fundamental para o processo de construção de outras ferramentas. Entendeu? Então, por exemplo, quando a gente constrói um livro e a gente vê que esse livro ele está rompendo com várias barreiras, por exemplo, quando a Dias Nascimento escreve quilombismo, quando Beatriz Nascimento escreve sistemas alternativos sistemas sociais alternativos para comunidades negras, então são mecanismos, metodologias que fazem uma fissura, não somente dentro da possibilidade de construção de políticas públicas, mas dentro da possibilidade também de construção de outros materiais para irem para dentro da sala de aula. São pesquisadores que precisam estar dentro da sala de aula para fazer uma outra construção de entendimento de outras narrativas, para que as narrativas dos nossos alunos sejam verdadeiramente escutadas. Eu não sou contra a sala de aula, muito pelo contrário, eu não sou contra a educação, muito pelo contrário, mas eu acredito que ela precisa muito mudar, muito se transformar, para que corpos como os meus não saiam tão violentados e tão fissurados, tão sangrando, com tantas cicatrizes desse ambiente. Vagas disponíveis hoje em Rio Claro para técnico em processos plásticos, operador de máquinas, auxiliar de expedição, cozinheira, empregada doméstica, ajudante de montagem, pintor industrial, borracheiro, analista de logística e abastecedor. Os interessados podem procurar o Conecta, que fica na Rua 3, número 1636, no centro, ou acessar o portal da empregabilidade. E um projeto desenvolvido por um casal busca trabalhar educação e sociabilidade com jovens de 13 a 17 anos através do desenvolvimento de jogos voltados para o meio ambiente e tecnologia. Para Sofia, o projeto foi essencial para sua integração social. Ela compartilha que lá encontrou confiança para interagir e falar em público novamente. O projeto me ajudou bastante porque tem mais pessoas aqui, eu precisava interagir mais. Fora que tinha palestras que eu precisava apresentar, tinha viagens que eu precisava ir, conversar com as pessoas para pegar informação e implementar no jogo. E isso acabou me ajudando bastante a desenvolver essa fala, a pegar de volta o meu jeito de falar, como eu falava. Me ajuda a desenvolver nessa parte. Milton, que é pai e pesquisador, percebendo esses desafios, idealizou junto com a esposa um projeto de letramento científico, estimulando o aprendizado e fortalecendo as interações entre os jovens. Por que não a gente, de repente, não dá início a um projeto basicamente de readaptação e reintegração dos alunos e dos amigos de nossos filhos, e aí a gente acaba pensando num processo de vamos fazer um projeto de letramento científico, que é a palavra basicamente de formar esses potenciais novos cientistas, e a partir daí desenvolver com eles uma estratégia de aprendizado e de fortalecer as inter-relações pessoais. No projeto, os adolescentes com idades entre 13 e 17 anos se dividem para aprender e para criar. Milton explica que, ao longo desses meses, o grupo amadureceu e decidiu desenvolver um jogo educativo voltado para o ensino sobre ecologia e biodiversidade,
um projeto de integração entre ciência e tecnologia. E ao longo do tempo, eles foram percebendo que já estava num grau de maturidade legal, já tinha passado quase 6 meses, né? A gente começou em junho de 2023 e a partir daí eles começam a pensar num projeto que é um jogo computacional para ensino para as crianças, principalmente para ensinar sobre conceitos de ecologia, meio ambiente, biodiversidade e, hoje em dia, né, mudanças climáticas. Giovanni é responsável pela parte de banco de dados do jogo e detalha que o objetivo é levar conhecimento sobre a biodiversidade de forma prática e acessível. O projeto, além de educativo, é também uma oportunidade de crescimento contínuo, onde todos colaboram, aprendem e aplicam conhecimentos da escola e da vida. O intuito do jogo é a gente apresentar para crianças, né, de 8, 7 anos até uns 13 anos mais ou menos, a gente apresentar sobre a biodiversidade, sobre a preservação de matas, sobre serviços ecossistêmicos, sobre como funcionam os biomas brasileiros. Tudo isso para deixar mais fácil e mais prático da criança entender. Tem vezes que a gente vê algum tipo de cálculo ou algum tipo de código que a gente vê na escola e implementa aqui para ver se está certo e vice-versa. Sempre uma divulgação de conhecimento entre os lados. E é isso que o nosso jogo também está tentando ser. O laboratório é um espaço de criação e convivência entre esses jovens, pensado por eles e para eles. Um ponto de encontro para trabalhar, estudar e interagir. Que é bem legal, a gente vem aqui toda quinta-feira se reunir, mas a gente também costuma vir em outros dias, como final de semana e, para mim, terça-feira, que é quando eu posso, a gente interage, trabalha, brinca, estuda, a gente faz de tudo aqui. O projeto não se limita a ensinar habilidades técnicas. Keila explica que no grupo também é trabalhado a inclusão e a valorização social, que busca promover um ambiente de respeito e tolerância. Além do desenvolvimento científico, o projeto trabalha ainda o lado emocional de cada adolescente, com acompanhamento psicológico, buscando sempre a evolução pessoal, profissional e educacional de cada um deles. São 14 integrantes, 14 personalidades totalmente diferentes, e a gente começou a ver que a dificuldade deles de interação. E a gente começou a pontuar e mostrar que tudo bem cada um ter um jeito diferente, cada um ter um pensamento diferente e que essas diferenças poderiam somar para um bem comum. Meu papel é uma pequena parte só de todo esse projeto, né, mas é acompanhar eles nesse sentido, de tentar fornecer um apoio nessas dificuldades que vão surgindo ao longo da tarefa, ali, ao longo do trabalho. E na manhã desta quinta-feira morreu o ator e diretor Ney Latorraca, aos 80 anos, no Rio de Janeiro. Ele estava internado desde o dia 20 de dezembro na Clínica São Vicente por conta de um câncer de próstata. Ele foi diagnosticado em 2019 e chegou a ser operado para a retirada da próstata, mas a doença voltou em agosto deste ano, já com metástase. Ele deixa o companheiro, o ator Edi Botelho, com quem era casado há mais de 30 anos. Ney atuou em novelas como Rabo de Saia, de 1984, Vamp, de 1991 e também na TV Pirata. Fica aqui a nossa homenagem a Ney Latorraca e os nossos sentimentos aos familiares. O Rio Claro Notícias fica por aqui. Até mais.